Glória a Deus. Amém, igreja? Glória a Deus. Deus é bom. Pode voltar para o seu lugar. E abra a sua palavra comigo em Mateus 22, 35, 40. Queria que você abrisse a sua palavra, ficasse de pé, e você lesse comigo nessa noite de pé, com bastante força. Eu vou ler aqui na minha Bíblia, na NVI, tá? Como nós não estamos com o Data Show funcionando. Mateus 22, Mateus capítulo 22, nós vamos ler do versículo 35 ao 40. Mateus capítulo 22, iremos ler do 35 ao 40. Eu vou ler na NVI nessa noite, amém? Aleluia. Todos acharam? Diz assim a palavra do Senhor. 35. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e o maior mandamento. E o segundo é semelhante a esse: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Aleluia. Amém? Agora você pode se assentar. Se assente nessa noite e feche seus olhos mais um minutinho. Vamos falar com Deus mais um minuto. Pai, Senhor, nós queremos apresentar a Ti as nossas vidas nessa noite. Espírito Santo, fala aos nossos corações através da Tua palavra. Senhor, gera em nós, Senhor, o Teu desejo, aquilo que o Senhor tem para fazer nessa noite, Senhor. Teu é o governo, Senhor, Tu é a glória, Tu é a honra, Senhor. Tu és o nosso Salvador, o nosso Senhor, Pai. Senhor, aquieta, Senhor, nossa alma, aquieta, Senhor, tira toda ansiedade, Senhor, todo peso, tudo aquilo que tenta contra, Senhor, aquilo que o Senhor tem para fazer nas nossas vidas nessa noite. Sonda nossos corações, Senhor. Deus, faz a Tua obra através do Teu Santo Espírito Santo nessa noite. Pai, a Tua palavra diz que aonde o Teu Espírito está, ali a liberdade. Jesus, faz a Tua obra nessa noite, em liberdade, para a glória de Deus Pai. Amém e amém. Amém? Jesus, ele estava ali, e esse perito da lei, esse mestre da lei, ele se aproximou de Jesus para pôr Jesus à prova. E ele perguntou sobre os mandamentos, qual era o maior mandamento da lei. E aí Jesus, ele depois de ser confrontado, ele respondeu essa pergunta, mas ele estabeleceu dois pilares que são para que nós possamos viver um cristianismo puro, um cristianismo bíblico, né? Ele não são regras, mas ele se trata de um relacionamento que nós temos com Deus na vertical e com o nosso próximo na horizontal. Então, Jesus, ele estabeleceu que nós deveríamos amar o Senhor e amar o nosso próximo. Esse é o resumo de toda a lei.
e é o que nós devemos praticar e manifestar com a nossa vida, né, de oração, de devoção, de amor a Deus e de amor ao próximo, como um discipulado, como oração, aleluia. Nós somos uma igreja que temos um entendimento que Jesus é o nosso fundamento, amém? Então Jesus, Ele é o que nós precisamos, Ele é suficiente para tudo que nós faremos como igreja e faremos como cristãos, amém? Ele é a nossa rocha. Amar a Deus e amar ao próximo é construir uma igreja fundamentada, né, com o fundamento Jesus, você crê? E Jesus fala em João 14, 21, Ele diz assim: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. João 14, 21, então Jesus, Ele está falando aqui que Ele tem um mandamento, aleluia, Ele está nos ensinando. Então hoje nós vamos aprender como é estar fundamentado em Jesus Cristo, nesse amor vertical, aleluia. No versículo 37 e 38 desse texto de Mateus 22, né, 35 a 40, aleluia. Quando Jesus, Ele, depois de ser batizado, Ele foi levado ao deserto. No deserto, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, Ele teve fome, e Satanás se aproximou de Jesus para tentá-lo. E naquele dia, Ele, depois de algumas tentações, em Mateus 7,10, Ele pegou Jesus, levou Jesus, 4,10, Ele colocou Jesus sobre o pináculo do templo, lá em Jerusalém, o lugar da adoração, e Ele colocou, a última tentação de Jesus, Ele disse: se prostrar e me adorares, eu te darei. Ele estava prometendo algo a Jesus, e Jesus foi bem enfático, Ele diz: adore o Senhor, o seu Deus, e só a Ele preste culto. E na mesma hora, Ele falou para Satanás: vai de Satanás, e os anjos vieram e o serviram. Ou seja, o Satanás sempre vai querer roubar a adoração. Tem tanta coisa tentando roubar a adoração. Então um dos primeiros passos para nós vivermos o nosso relacionamento com Deus é adorarmos a Ele em espírito e em verdade. Jesus, Ele disse isso àquela mulher do poço, uma mulher que ela tinha uma história bem complexa. Ela já tinha tido 5 maridos, o que estava vivendo com ela não era o marido dela, então ela tinha bastante problema, ela, né? Mas Jesus, Ele deixou todos os seus discípulos e parou ali ao meio-dia e pediu água para ela. Veja só, ela tinha água para dar para Jesus. Jesus queria algo dela, Jesus quer algo de nós. E aquela mulher, ela tinha um desejo, adorar a Deus, e ela perguntou isso para Jesus: aonde é para adorar? E Jesus disse: há chegada a hora em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. É esses que o Pai procura. Você quer ser achado por Deus? Seja um adorador. Seja um adorador. Adoração, aqui nesse texto, quando ele fala desse relacionamento, ele fala que nós temos que amar a Deus de todo o corpo, alma, né? Ou seja, inteiramente. A palavra de todo o coração também diz na versão NVI, né? Vamos ler lá novamente. Ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Coração, cardia do grego, que é o centro das emoções. O coração sempre é representado pelo centro das emoções. É a expressão dos nossos sentimentos. Então nós temos que, nos nossos sentimentos, nós temos que adorar a Deus. Nos nossos sentimentos nós precisamos adorar a Deus. Nas nossas emoções nós precisamos adorar a Deus. Alma, a vida interior, a expressão de quem eu sou, quem você é, precisa adorar a Deus. Entendimento, aleluia.
Dianoia, do grego dianoia, a mente, a capacidade intelectual, a expressão do culto racional, né? O apóstolo Paulo, quando ele fala sobre orar em línguas, né? Lá em 1 Coríntios 14, se eu não me engano, ele diz assim, que eu oro em línguas, eu oro no Espírito, a minha mente ela fica infrutífera, não entendo, mas quando eu oro com o meu entendimento, então nós oramos com entendimento, nós adoramos com entendimento. Quando você diz glória a Deus, você está dando glória para quem? Para quem? Para Deus? Então a tua mente ela precisa compreender isso, glória a Deus, né? A gente tem que falar glória a Deus. Ah, mas Deus ele não é surdo, ele ouve. Mas você pode glorificar Ele com o seu entendimento. Aleluia, né? Você pode glorificar Ele, ser um adorador, sem se preocupar com o outro. É você e Ele. Se trata de você e Ele. Se você tem vergonha, perde essa vergonha. Dê glória a Deus. A Bíblia diz que Abraão cresceu na fé, dando glória a Deus. Por quê? Porque ele entendeu que era uma adoração, toda vez que ele dava glória a Deus. Se você quer dar glória a Deus na sua mente, sem falar, dê glória a Deus também. Se a intenção do teu coração é essa, o Senhor aceita, amém? É o seu relacionamento vertical com Ele, aleluia. Isso é adoração exclusiva, intencional, que não divide sua fidelidade com ídolos. Há tantos ídolos aí fora tentando roubar aquilo que pertence a Deus. Satanás, é tão interessante que ele levou Jesus e colocou ele em cima do pináculo do templo, o lugar onde o povo adorava. E lá, como ele queria fazer, como ele fez lá, quando ele queria ser adorado, né, no lugar de Deus, ele ainda pensa que é dessa maneira. Então nós precisamos glorificar e adorar ao único que é digno, amém? Aleluia, aleluia. Salmos 86, 11 e 12 diz assim: ensina-me o teu caminho, Senhor, para que eu ande na tua verdade, dai-me um coração inteiramente fiel, para que eu tema o teu nome. De todo o meu coração te louvarei, Senhor, meu Deus, glorificarei o teu nome para sempre. O nosso coração, ele pertence a Deus, é dele. Nós não seguimos o coração, nós seguimos a Deus e entregamos o coração, porque o coração é enganoso. Ou seja, as nossas emoções, os nossos sentimentos são enganosos. Às vezes estamos sentindo que não vai dar, não é. Ei, está seguindo o coração. Você tem que seguir a Jesus. Você tem que olhar para Ele. Acima dos montes, da onde me vem o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra, que é soberano sobre todas as coisas. É Ele que eu vou adorar. Diante das dificuldades, é a Ele que eu vou orar. Diante das lutas, é a Ele que eu vou glorificar. Aleluia. O povo de Israel, lá em Abacuque diz: ainda que a figueira não floresça, e que a vide não dê o seu fruto, todavia eu me alegrarei no Senhor. Por quê? Porque entendeu que não é a circunstância que me faz, é o que eu creio, é o meu Senhor, amém, igreja? Nosso coração tem que ser dele. Um coração dividido é a base para uma vida estagnada, uma vida parada, e nós não podemos parar, nós temos que prosseguir, nós temos que buscar, nós temos que romper com as nossas dificuldades. Tem dificuldade de orar? Ei, é possível romper. Tem dificuldade de jejuar? Ei, é necessário, nós precisamos romper, e o Senhor vai nos dar essa força. Você crê nisso? A escolha do caminho estreito só é feita por um coração íntegro e fiel, que recebeu o Espírito Santo. Quando nós oramos, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo.
Quando nós adoramos, nós vamos nos enchendo do Espírito Santo. Aleluia. E aí nós nos enchemos do Espírito Santo e Deus governa sobre nossa vontade. Deus governa sobre o nosso querer. Você crê nisso? Você crê nisso, igreja? Ainda na adoração, na vertical, a oração é aquilo que Jesus fazia, né? Mateus 6,6, Jesus diz: quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta, ore ao seu Pai que está em secreto. Jesus fazia isso. Aleluia. A oração é uma das grandes formas de demonstrar amor a Deus. A oração é dizer que nós dependemos dEle. Deus sabe tudo a nosso respeito. Ele conhece todas as coisas. Ele sabe a palavra antes dela sair da nossa boca. Mas nós sabemos disso. Nós vivemos isso. O nosso relacionamento com Deus. Aleluia. Aleluia. Porque é através de uma vida de oração que a gente desenvolve obediência, santificação e intimidade. Só a oração vai transformar essas 3 áreas da nossa vida. Obediência, João 14:15, Jesus diz: se me amais, guardai os meus mandamentos. Amém? Santificação, 1 Pedro 1,15 diz: mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Aleluia. A santidade significa separado. Nós não pertencemos mais a esse mundo. Nós pertencemos a Deus. Nós pertencemos a Jesus. Somos um povo dele. Nós precisamos glorificar Ele com a nossa vida, com a nossa santificação. Você crê nisso, igreja? Aleluia. Intimidade. Jesus diz: entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com o teu pai em secreto, e o teu pai que vê em secreto, ele vai te recompensar publicamente. Sabe, Deus está te vendo. Você está entendendo isso? Deus, Ele te vê no secreto. Não há nada que Deus não saiba sobre mim e sobre você. Ele sabe sobre todas as coisas. Você crê nisso? Você crê nisso? Aleluia. Na oração nós adoramos, nós louvamos, nós contemplamos. Sabe, a oração é o lugar de nós contemplarmos a Deus. Mas como se eu não vejo? Eu não vejo, eu creio. Há contemplação no crer, há contemplação no adorar, há contemplação na sua palavra, nas suas características que a gente encontra na palavra. Você pode ver Jesus na palavra dele e amar Jesus através da palavra dele. Você crê nisso? Porque ele é a palavra. Aleluia. Aleluia. Nós nos submetemos a Deus na oração, para obedecê-lo, para buscar a santidade, mas principalmente para que a gente viva um relacionamento íntimo com Ele, de quem nós somos, de quem Ele é. Só acontece quando vivemos isso. Nós começamos esse tempo de oração, e eu creio que Deus vai fazer grandes coisas. No dia 31, a partir das 20 horas, nós vamos estar aqui orando, e nós vamos até meia-noite, orando ao Senhor, buscando a Ele, adorando a Ele, declarando a palavra dEle, nos enchendo da presença. Você crê nisso? Aleluia. Ser uma igreja edificada na rocha é aprender com Jesus, é ser discípulo de Jesus. Quem é discípulo de Jesus aqui? Amém. A vida de Jesus, ela era centrada na oração. Jesus, ele orava no secreto, né? Lucas 5,16 diz assim: contudo Jesus retirava-se para os lugares solitários e orava. Jesus, quando ele tinha que tomar uma decisão importante, ele orava. Lá em Lucas 6, 12, 13, Jesus, num daqueles dias, diz assim: num daqueles dias Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles. Amém?
Jesus, ele orava pelos discípulos. João 17:20, ele diz: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles. Aleluia. Ele orou pelos discípulos, que nós creríamos em Jesus, por causa da mensagem dos discípulos. Você é discípulo aqui? Jesus orou por você, amém? Assim como a minha esposa disse aqui, você é resposta de oração. Jesus um dia orou pela sua vida, para que você estivesse aqui. Em momentos de crise, Jesus no Getsemane, lá em Lucas 22:41, ele orou ao Pai dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Esse é o nosso relacionamento vertical com Deus. Agora nós temos nosso relacionamento horizontal, versículo 39 e 40. Nosso amor a Deus não pode só se manifestar através no privado e no particular. Ele precisa ser derramado sobre outros. A palavra de Deus, ela é clara. 1 João 4:20 diz: se alguém afirmar eu amo a Deus, mas odiar o seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Amém? Então nós precisamos amar os nossos irmãos. Isso é algo que Jesus nos ensinou. Jesus, ele nos ensinou que amor é uma escolha e ação. Existem algumas questões que elas são as características de quem ama. Quem ama socorre. Aleluia. Tiago 1:27, ele fala sobre a verdadeira religião. A religião que Deus, o nosso Pai, aceita como pura e imaculada é esta: cuidar dos órfãos e das viúvas em suas dificuldades. Ou seja, Deus, ele tem cuidado com aquele que é vulnerável. Deus, ele quer cuidar daquele que precisa de ajuda. Essa é a expressão principal do coração de Deus. Cuidar daquele que não tem força, daquele que é vulnerável, daquele que precisa de ajuda. Amém? Então nós socorremos. Isso é manifestação do amor. Isso é o nosso relacionamento horizontal. Suportar e perdoar a quem nos ofendeu. Não tem jeito. Sempre nós teremos pessoas ao nosso redor. Nós teremos sempre pessoas que vão nos entristecer, pessoas que vão nos decepcionar, pessoas que vão nos confrontar. A nossa parte para demonstrar esse amor é perdoar, é saber perdoar a ofensa, até para que nós possamos também sermos perdoados, né? Porque essa é a oração que Jesus nos ensinou: perdoa os meus pecados assim como eu tenho perdoado a quem me tem ofendido. Suportar, né? Nós temos que suportar, irmão, suportar as pessoas que às vezes são difíceis de a gente lidar. Nós precisamos aprender a comunicar, nós precisamos falar do amor de Deus, daquelas pessoas que muitas vezes a gente tem dificuldade, e Deus coloca ela ao nosso redor, coloca conosco, para que nós possamos manifestar o amor de Deus. Amém? É uma oportunidade de você manifestar o amor de Deus. Aleluia. Colossenses 3:3 diz: suporte-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem um contra os outros. Amém? A graça de liberar o outro, perdoando a ofensa e reconciliando, é uma expressão exata de Cristo. Aleluia. Vou ler de novo isso. A graça de liberar o outro, perdoando a ofensa, e a reconciliação e reconciliando é uma expressão. Então, se reconciliar é expressar o amor de Deus na vida do outro. Você crê nisso? Compartilhar também é uma atitude que glorifica Deus na horizontal. Hebreus 3:16, não se esqueçam de fazer o bem e repartir com os outros o que vocês têm, pois de tais sacrifícios Deus se agrada. Amém? Um coração generoso é uma expressão de maneira que Deus planejou para abençoar as outros.
atender às necessidades do outro. Mateus 25, 35 a 36 diz: pois eu tive fome e vocês me deram de comer, tive sede e vocês me deram de beber, fui estrangeiro e vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Amém? Como Jesus, ele se colocou diante dessas pessoas, servir com meus dons. 1 Pedro 4,10, cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. Aleluia! Como é bom quando Deus nos entrega. Toda vez que Deus nos entrega algo, Ele nos entrega para que nós possamos frutificar. A Bíblia diz que o Espírito distribui os dons para o que for útil, para a edificação da igreja. Então você só vai receber dons quando você servir, quando você começar a servir o Senhor. O Senhor, Ele opera através disso. Você crê nisso, igreja? Aleluia! Evangelizar e discipular, isso também é uma manifestação do amor horizontal do Pai. Aleluia! O discipulado é a forma mais abrangente e eficaz de mostrar o amor ao próximo, é o cuidado com aquela pessoa. Às vezes nós já caminhamos com Cristo há tanto tempo, e a gente quer começar, né? A gente conhece pessoas que estão chegando, e a gente não vai até essas pessoas, não fala com elas. Às vezes tem alguém do nosso lado que já está caminhando há tanto tempo, que tem dificuldade, e a gente não consegue falar com essa pessoa. A gente não consegue dizer para ela: olha, irmão, você precisa disso, é isso que Deus tem para a sua vida. Deus fez isso na minha vida. Quando você age dessa maneira, você glorifica Jesus Cristo, você ama na horizontal. Amém? Amém, igreja? Queria que você ficasse de pé e aplaudisse Jesus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Pode se assentar de novo. Essa semana eu vi na rede social um irmão na África. Ele falava português, provavelmente ele estava num país africano que falava a língua portuguesa. E ele andava no meio de umas tendas assim, e ele dizia: ó, irmão, essa aqui é minha igreja, um sotaque bem português carregado. Essa aqui é minha igreja. Eu estava lá no Brasil, sentando numas cadeiras almofadinha, com ar-condicionado, com água limpa. Aqui nós só temos isso aqui, a gente senta aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a água que a gente bebe. Daí mostrou um balde com uma água amarela suja. Ele falou: essa água que a gente bebe. Estou com saudade do Brasil, ele disse. E eu fiquei pensando: na Nigéria esses dias foram tantos cristãos mortos, né? Hoje quando chegou aqui, a gente teve um problema elétrico, e os nossos ares não estão funcionando, e a gente abriu as portas, e eu fiquei pensando: meu Deus, a gente às vezes se acomoda, né? A gente se acomoda com tudo que tem de bom, a gente não valoriza as pequenas coisas da nossa vida. Nós precisamos adorar a Deus, nós precisamos valorizar o que Deus nos deu, nós precisamos valorizar o que nós recebemos e dar ao outro. Discipulado não é a obra de um mestre. Muita gente fala: ah, mas eu não sei como fazer. Meu irmão, não tem segredo, é Jesus. Você não vai fazer o discípulo de você, você vai falar da palavra de Deus, você vai falar de quem Jesus é. Aleluia, é uma obra de cuidado. Se você não sabe, tem tantas ferramentas hoje. Na igreja aqui nós temos um livro de discipulado para aqueles que chegaram agora. Eu comecei a fazer com um casal de irmãos e minha esposa, e eu me alegro, sabe por quê? Porque é simples e poderoso. A palavra de Deus é simples e poderosa. Às vezes a gente acha que é muita coisa, não. E Jesus vai nos acrescentar aquilo que é necessário para cada momento. Você crê nisso? Aquele que discipula, ele oferece um relacionamento transformador. Primeiro o relacionamento com Deus, e depois a si próprio. É um relacionamento que toca todas as áreas, as naturais,
as espirituais e as emocionais. Isso é adorar a Deus. Isso é adoração a Deus. Quando você discipula, é adoração a Deus. É sim constituir a igreja firmada na rocha, que é Jesus Cristo, porque Ele é o fundamento. Você está falando de Jesus, e Jesus vai fazer você lembrar. A palavra de Deus fala claro, Jesus disse do Espírito Santo, e quando vocês falarem, eu estarei convosco para falar também. O Espírito Santo, Ele fala através de nós. Você crê? Quem discipula não faz discípulo de si mesmo, mas de Jesus. Quem discipula ama ao próximo, se interessa a ponto de visitar, socorrer, suportar, perdoar, compartilhar recursos, tempo, dons, talentos, amizade, finanças e servir ao discípulo. Jesus disse: muito mais bem-aventurado ou muito mais feliz é dar do que receber. Se Jesus disse isso, você crê que é verdade? Você crê? Aleluia. A vida de Jesus, ela era centrada em discipular. Deus não quer que ninguém se perca. Deus quer que todos venham ao conhecimento da verdade. Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Fato é que tem muita gente que ainda é escravo, porque não está conhecendo a verdade. Então nós precisamos aprender a viver como Jesus, e a viver esse amor horizontal de discipular. Aleluia. Se você está aqui, você tem esse desejo no coração, me procure, fale: pastor, eu quero discipular, eu não sei, me discipula então, e aí eu vou estar contigo, vivendo isso, porque é sim uma via de mão dupla. Eu também aprendo em Jesus na sua vida. Amém. Glória a Deus. Embora Jesus tenha sido enviado para salvar o mundo inteiro, Ele investiu tempo ensinando, corrigindo, guiando e reproduzindo sua vida, principalmente nesses 12 discípulos. Ele não conseguiria discipular a multidão, por isso Ele focou-se nos 12, e é tão interessante que dentre os 12, 3 foram os que mais andaram com Ele. Aleluia, aleluia. Evangelismo com visão profética, é isso. Oração é isso, gente. Quando a gente ora, a gente recebe a palavra de Deus, a gente recebe a visão de Deus, e nós entregamos novamente a Deus, e aí Deus novamente nos devolve, e a gente leva aos nossos irmãos. É algo que começa a viver, a fluir através de nós. Jesus disse que o Espírito Santo que Ele nos daria, seria em nós como uma fonte que jorraria para a vida eterna. Há uma fonte dentro de você, há uma fonte na sua vida, e ela se chama Jesus Cristo de Nazaré. O ensino prático das Escrituras, modelo de vida, envio missionário, são tudo coisas que Jesus fez. Em Mateus 4,19, Jesus disse: venham, sigam-me, e eu vos farei pescadores de homens. Quem aqueles homens eram naquele momento? Eles não eram nada, eles tinham um monte de defeito, Jesus, Ele tinha uma visão profética, aonde Ele levaria aqueles homens, e eles se tornaram pescadores de homens. Jesus tem uma voz, tem uma palavra profética sobre a sua vida. Jesus tem algo que Ele quer te mostrar que não está agora. O profético é algo que ainda não existe, mas que Deus já vê. É a visão de Deus para a sua vida. Deus te vê diferente de como você está hoje. Deus não te vê como você é hoje. Deus te vê lá à frente. Há 30 anos, se alguém me dissesse que eu seria pastor, eu falasse: cara, sabe o que está falando? Há 30 anos, se há 20 anos, 15 anos, se alguém dissesse que eu seria pastor nessa igreja, eu ia falar assim: tá bom, eu não tem nenhuma das características aí que você está falando, eu falaria isso para a pessoa, mas Deus viu em mim isso, e o que Deus vê em você, não se trata de quem eu sou, mas de quem Ele é.
e quem eu posso ser nele. E quando eu vivo esse relacionamento no vertical, no horizontal, nós vamos fluir no Senhor. Aleluia. Jesus, ele ensinava as Escrituras, Lucas 24:45, então lhes abriu o entendimento para que pudessem compreender as Escrituras. Só Jesus pode abrir o meu entendimento e o seu, para entendermos a palavra. Modelo de vida, João 13:15, pois eu lhes dei o exemplo para que vocês façam como eu lhes fiz. Discipulado, envio missionário, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. João 20:21. Por onde forem, preguem essa mensagem: o reino dos céus está próximo. Cure os enfermos, ressuscitem os mortos, purifiquem os leprosos, expulsem os demônios. Vocês receberam de graça, deem também de graça. Mateus 10:7-8, na NVI. São as palavras de Jesus quando ele enviou os seus discípulos. E se você olhar lá, quando eles voltaram, ainda estavam fazendo coisa errada, ainda não estavam crendo, a ponto de Jesus brigar com eles: geração incrédula, até quando estarei com vocês? Mas ao mesmo tempo Jesus fazia, capacitava-os. Assim será conosco, assim será nessa igreja, assim será na vida daqueles que se colocarem para serem discípulos de Jesus, para aqueles que se sujeitarem, que se submeterem ao que Deus tem para cada um de nós, porque não é a minha vontade, mas é a vontade do Senhor. A porta ainda é estreita, mas um coração transformado, um homem cheio do Espírito Santo, uma mulher cheia do Espírito Santo, ela flui no Senhor, ela é igreja junto, ela é igreja com o Senhor. Nós somos um braseiro, amém? Amém, igreja? Glória a Deus. Esse chamado é para todos nós. Todos somos discipuladores, recebemos autoridade de Cristo para fazer essa obra. Você crê nisso? Crendo que recebemos o que Ele faz, e Ele está conosco, essa obra ela vai ser confirmada com sinais e maravilhas, com curas, batismo do Espírito Santo, até a consumação de todas as coisas. Quem não é batizado com o Espírito Santo precisa pedir. A Bíblia fala isso, que aquele que pede o batismo do Espírito Santo recebe. Peça, não desiste, continua pedindo. Jesus disse: pedi, dar-se-vos-á. Batei, vai se abrir. Todo aquele que pede, recebe. Pois qual o filho que pede pão a um pai, e o pai lhe dará uma pedra? O qual o filho que pede peixe ao pai, o pai não lhe dará uma serpente? O pai da terra, sendo mau, ele faz coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial não vos dará o Espírito Santo àqueles que pedirem. Peça. Mateus 28, do 18-20, diz: então Jesus se aproximou e disse-lhes: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-lhes a obedecer a tudo que lhes ordenei, e estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Amém? Jesus nos prometeu que Ele estaria conosco. Está difícil, Jesus está contigo. Está tendo luta, ora, Jesus está contigo. Ele não te deixa. Aleluia, aleluia. Queria que você ficasse de pé nessa noite.
Conclusão: o amor a Deus é o culto, é obediência, é santidade, é uma vida centrada na oração e na adoração. Você crê nisso? O amor ao próximo é o socorro, é o perdão, é compartilhar, é servir na igreja, servir aonde você estiver, na sua casa, é evangelizar, é discipular. Esse é o amor horizontal, o amor vertical e o amor horizontal. O amor de Deus mais o amor ao próximo, ele é centrado numa vida discipulado. Ou seja, quem adora a Deus, quem adora Jesus, ele se torna discípulo de Jesus, e ele é capacitado pelo Espírito Santo para fazer discípulos. Amém? Recebam a autoridade que Jesus já deu para fazer discípulos de todas as nações. Isso está para você, é para a sua vida, é para você que busca o Senhor, que quer fazer a vontade dEle. Você crê nisso, igreja? Você crê nisso? Queria que você aplaudisse o Senhor bem forte nessa noite. Glória a Deus, aleluia, aleluia. Nós vamos adorar um pouquinho, amém? Nós vamos adorar o Senhor. Eu queria que você já começasse a adorar o Senhor nessa noite, que você já adorasse o Senhor com a sua vida, aleluia. Que você já adorasse o Senhor com o seu coração, com sua mente. Aleluia. Senhor, nós queremos colocar diante de Ti as nossas vidas, Senhor, nessa noite. Queremos apresentar a Ti, Senhor, tudo que temos e tudo que somos, Senhor. Senhor, nossa casa, nossa família. Senhor, nós queremos Te pedir perdão, Senhor, se muitas vezes, Senhor, nós não Te amamos, Senhor. Nós trocamos, Senhor, as coisas dessa terra por buscar a Ti. Perdoa-nos, Senhor, por isso. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes nós encontramos satisfações nas coisas da terra e não buscamos o Senhor de todo o nosso coração, de todo o nosso entendimento, de todas as nossas forças, Senhor, com toda a nossa alma. Perdoa-nos, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes, Senhor, a falta de fé, Senhor, nos visita, Senhor, e nós deixamos de olhar para Ti, Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Nós deixamos de olhar para o Senhor, que fez todas as coisas, que tem, Senhor, o governo sobre tudo, e nós confiamos só na força do nosso braço. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes achamos, Pai, que precisa ser feito da nossa forma, e erramos, não fazemos da forma que o Senhor quer fazer. Senhor, perdoa-nos, Senhor, se nós achamos, Pai, Deus, que não está bom. Perdoa, Senhor, se somos ingratos, muitas vezes, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, se os nossos pensamentos não estão, Senhor, alinhados aos Teus pensamentos. Senhor, nessa noite nós queremos nos arrepender, Senhor, e voltar a Ti, Senhor. Dizer, Senhor, que amar ao Senhor é o melhor lugar. Amar a Ti, Senhor, é o que nós precisamos. Senhor, gera esse amor, Senhor. Gera, Senhor, essa devoção de Te amar mais do que qualquer coisa, Senhor. A Tua palavra diz que quem ama o mundo, Senhor, não ama o Senhor. A Tua palavra diz, Pai, que quem é amigo do mundo, Senhor, Deus, se constitui inimigo de Deus, Senhor. Pai, nós queremos amar a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos amar o Senhor. Tira todo o temor do nosso coração, Senhor. Tira todo o medo, Senhor, do nosso coração, Senhor. A Tua palavra diz que o amor lança fora todo o medo, Senhor. Nós queremos nessa noite, Senhor, sonda nosso coração, Senhor.
Sonda, Senhor. Sonda o nosso coração, Senhor. Coloca a mão no seu coração nessa noite. Fala para Jesus: Jesus, sonda o meu coração nessa noite.